Sim, isso é uma super distorção. Que dinheiro é sujo, né, que dinheiro não dá em árvore, né, como que é? Só os ricos não entrarão, lembra? No reino dos Aham. céus, né? Sim. Então, assim, isso é uma super distorção. E aí você tendo essa consciência de, por exemplo, saber que se seu pai e sua mãe já pensavam assim, opa, peraí, já posso pensar Como é que eu vou vir diferente. diferente, né? Eu vou fazer diferente. A constelação é justamente até para te proporcionar a começar a agir diferente dali pra frente. A quebrar ciclos total, né? A Pá faz sua própria canção. Toda Leste. Oi, gente! Tá começando hoje mais um Pato da Leste. Eu sou a Kelly, uma das hosts do Pato da Leste. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, pele branca. Tenho cabelo longo, liso, loiro escuro, olhos claros. Estou sentada numa poltrona. Uma parede atrás de mim está de tijolinho à vista. E no outro lado, uma cortina preta. Eu sou a Thaísa, hoster do Pato da Leste. Eu sou morena, tenho cabelo escuro, cacheado. Estou sentada numa poltrona bege com fundo de uma cortina preta. Olá, eu sou a Cristiane Schesari, sou a convidada aqui das meninas do Pato da Leste. Eu sou morena clara, pele branca, tô sentada aqui numa poltrona bem confortável, gostosa. E atrás de mim tem uma cortina escura, estou vestindo uma camisa de oncinha. E antes de apresentar a nossa convidada hoje, quero falar para você o que é o Pato da Leste. O Pato da Leste é um podcast voltado para empreendedoras do ramo beauty que querem se conectar com histórias reais de pessoas reais. Então já se inscreva no nosso canal, ativem as notificações e vem com a gente aprender hoje muito sobre constelação, né, Kelly? É isso, tava ansiosa pra esse episódio. Obrigada pela presença, Cris, por ter aceito o nosso convite. Pra quem não conhece, a Cris, ela é terapeuta sistêmica. E eu falo pra quem não conhece, me incluindo no meio, porque eu também nunca fiz essa terapia. Nunca fiz constelação familiar. E pra começar, o que seria uma constelação familiar dentro do método que você atua, Cris? Primeiro quero agradecer, né, por estar aqui com vocês. É um prazer, legal, muito bom de estar aqui e compartilhar, né, da minha experiência, enfim, e falar desse assunto, que é um assunto até polêmico hoje em dia, né? Tá tendo muita repercussão, né? Questão sistêmica. E assim, o método que eu trabalho, o método Werner, ele é um método que foi canalizado por uma gaúcha, tá? Ele é um método brasileiro, na verdade. E o porquê de eu ter escolhido até o método Werner em relação à constelação. Eu conheço a constelação desde 2012, né? Quando eu morava em São Paulo, né? Sou paulistana de nascimento, tô aqui em Joinville faz 8 anos. E eu participei de uma constelação, que é aquela constelação que tem a questão do campo morfogenético. Então, o que é isso, né? São pessoas que passam a ser representantes das pessoas da família. Até né? teve uma série do Netflix que... Sim, Uma Nova Mulher, que Isso. mostrava, né, essa parte sistêmica, né? Então, por exemplo, por que eu busco a constelação? Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico, né? Eu tenho, por exemplo, um trauma com meu pai, um problema com meu pai, não me dou bem com meu pai. Então, eu busco essa constelação e lá é uma coisa meio que, vamos dizer, sobrenatural que acontece, mas não é que é sobrenatural, você entra dentro desse campo, né? Você se conecta com esse campo e acessa essas informações. Como ficou, né, de uma forma muito banalizada, vamos até dizer assim, preconceituosa, né? Sim. Porque acabou indo para a questão jurídica, né? As pessoas se beneficiam muito disso. Eu falei, quero fazer, quero estudar, mas eu preciso ter uma segurança, assim. E o que era essa segurança para mim? Eu buscava uma segurança espiritual. Por quê? Quando a gente está falando de constelação, a gente está falando de campo espiritual, sim. Porque eu estou falando pai, estou falando de mãe, estou falando de avós, bisavós, e muitos deles já não estão mais aqui. Então, eu estou falando de um campo aí ancestral, que não está mais aqui, que é um campo espiritual. Mas, o que acontece? Como nós... aqui, nessa vida, vamos dizer assim, né, encarnados nesse plano, a gente traz aí bagagem da nossa família, dos nossos ancestrais, então a gente traz a bagagem do que eles já viveram, né? Então, assim, 2% do que eu vivo é o que eu sou, o restante é o que eu herdei. Então, assim, se eu estou buscando alguma cura em relação ao meu pai, eu preciso ver o que o meu pai viveu também, com, no caso, o pai dele, e ter algum contato com essa história desse ancestral. Então, se eu não faço nesse campo, por exemplo, no meu método, eu uso o pêndulo,
Eu uso a mesa sistêmica e ele me traz a origem da onde está esse bloqueio. Então, eu não preciso desses representantes, que é um método tradicional que usa, né? Aham. E eu sinto esse amparo, porque ele foi um método canalizado pela espiritualidade. Eu tenho o Mestre Jesus, eu tenho Virgem Maria, tenho o Mestre Larion, tenho o Saint Germain, e é isso. Legal. É uma das coisas que tu falou, que o pessoal tem esse receio, esse preconceito, achando que é algo, né, místico, Sim, né? Fictício, às vezes, né? Voltado É, pra aquilo, né? Isso. Exatamente. Então, acho que ainda é uma coisa que tem que ir quebrando cada vez mais ainda, né, Cris? Mesmo que esteja cada vez mais sendo comunicado sobre a constelação, sobre os benefícios, mas ainda existe esse preconceito ainda? Na verdade, assim, por que eu até busquei esse método? Porque muita gente, por exemplo, vai para uma constelação de campo. Sim. E tem gente, sei lá, que ou se bate, ou faz, né, formas, Sim. palavreado, gesticula, e assim, Sim. as pessoas acham estranho a pessoa agir dessa forma. Mas por que isso acontece? Porque você está entrando naquele campo, você está fazendo essa conexão. No meu caso, sou eu e o cliente e o campo. Mas como você acessa esse campo? Pode vir uma intuição, pode vir uma própria resposta que a própria cliente traz, entende? E aí, se eu não tenho essa certeza, o pêndulo me ajuda. Por exemplo, atendi uma pessoa essa semana e fez uma pergunta que estava ligado a sistema de vidas passadas. Mas eu não acredito em vidas passadas. Tá, então vamos lá. Eu não acredito em vidas passadas, mas eu acredito na minha ancestralidade. Porque se eu estou falando de ancestralidade, eu também estou falando de vidas passadas. Então, assim, pode ser uma briga, mas eu não tenho como entrar nesse embate. Exatamente. É vivenciar, né, o processo. E qual que é o se deixar. impacto, assim, Cris, que você acredita que a constelação familiar, ela apresenta na vida dos teus clientes também, tanto no pessoal quanto no profissional? Porque aqui a gente fala com muitas empreendedoras, né? Então, para que elas consigam também se ver dentro dessa terapia, assim, como que isso impactaria a vida dela? Então, primeiro parto do seguinte princípio, né? A gente vem de pai e mãe, né? Então, eu trago ali bagagem do nosso feminino, que é a mãe, e do nosso masculino, que é o nosso pai. Então, se eu estou em desarmonia com essas duas energias, eu vou acabar estando em desarmonia também na minha vida profissional ou pessoal. Então, por exemplo, se é uma empreendedora, né, que não consegue questões de parceria, além de pai e mãe, será que essa empreendedora, ela tem irmãos? Será que ela tem conflitos com irmãos? Porque geralmente os nossos parceiros, os nossos, né, sócios são os nossos irmãos. Então, às vezes eu tenho algum embate porque eu preciso resolver essa questão. Eu não tenho irmãos. Tá, mas e seu pai e sua mãe? Como que era o relacionamento deles com esses irmãos? Então, às vezes, esse relacionamento de pai e mãe com os irmãos estando em conflito, ele pode sim intervir no seu relacionamento na hora de você montar numa sociedade. Eu atendi uma cliente, vou contar essa história rapidinho. Sim. Ela era uma advogada, ela é uma advogada, na verdade. E ela resolveu, assim, deu uma surtada. Eu vou morar em Floripa, né? Acho que é o sonho de todo mundo, vou morar na praia, né? praia. Enfim, acha que morar na praia também vai resolver todos os problemas. E ela foi pra lá e ela resolveu montar um café. Essa história é bem típica. Do advogar um exatamente, né? Porque, um café na praia, enfim. E aí ela arrumou uma sócia. E ela teve 1000 problemas com essa sócia. Só que junto com os problemas com essa sócia, ela teve um problema de intestino, um problema grave, que ela teve que se ausentar, voltar para o Paraná, porque ela é paranaense, e deixar essa sócia tomando conta do negócio. O que aconteceu? O maior capital era dela. E a sócia, na verdade, não era bem uma sócia. Ela era uma funcionária que acabou virando sócia, porque na ausência dela, ela teve que tocar, né, o café. Quando ela voltou, a sócia, não, eu sou dona também. Né? Exatamente, foi bem por aí. E aí, como que a constelação trouxe essa questão à tona? Ela perdeu um pai, e ela teve, na verdade, me procurou por conta de uma depressão que ela teve. Então, ela teve a perda do pai, então ela começou a ter uma depressão, uma tristeza ali não curada, que ela não tinha entendido que foi depois da morte desse pai. Então, aí já começa o seu processo de cura, né? Porque você entende de onde tá vindo aquela depressão. Eu costumo falar uma coisa: ninguém nasce com depressão, tá? Alguma coisa aconteceu, algum trauma, né, não resolvido, acabou
ocasionando aquela depressão. Foi no caso dela. Quando ela percebeu aquilo, né, e depois a gente foi para as frases de cura, que é a constelação de fato, teve choro, teve liberação, e ela entendeu aquele processo que ela estava vivendo. Quando nós fomos para essa parte da empresa, ela trouxe questões com os irmãos dela. Olha só. Ela tinha um irmão que também, ela não se dava muito bem com ele. Depois que o pai morreu, esse irmão começou a ter problemas com drogas pela ausência do pai, do masculino, que isso também é uma coisa bem assim. Eu acho que depois a gente entra nessa vertente também. É bem bacana. Aham. E aí ela conseguiu perceber que ela precisava se desenrolar nessa questão com o irmão, com o julgamento, entender o porquê daquela dor do irmão e porque isso estava impactando na empresa. Uhum. Aí o que aconteceu? Ela, né, como ela estava no Paraná, ela se tratou, a mãe dela ajudou, curou, enfim. Ela só foi conseguir resolver essa questão, que foi para a justiça, etc e tal, depois desse entendimento. E aí ela conseguiu fechar o café, e vocês não acreditam, ela voltou para o Paraná, porque ela viu que o lugar dela era lá como advogada, ela só estava meio Então, fugir perdida. do problema. Exatamente, fugir do problema. E o problema é quando tá com a gente. Ela muda de lugar, né? exatamente, muda. A gente acha que às vezes uma mudança de cidade vai resolver o seu problema, né? Sobre o que tu falou ali sobre a depressão, né? Também, que é algo que desencadeia. A gente não nasce com depressão, e também questão do vício, né, Cris? Que é sempre uma falta, às vezes, que desencadeia um vício. E hoje a gente vive numa geração que tem muitas questões da parte tanto de vício, até de celular, de uso do celular, de rede social, né? Porque a gente vem nessa questão de ficar muito tempo na internet. E também o vício de jogos de apostas, né? Que eu acho que é um assunto que dá de a gente abordar aqui, que é muito importante. E que vem sempre de uma falta. Principalmente essa parte dos jogos de aposta, é a parte do dinheiro. Que as pessoas acham que é uma via fácil de conseguir, né? Sim. Então, na verdade, o vício é como você falou, né? Ele vem uma questão de falta, geralmente do masculino, tá? Mas nem sempre é. Porque o que acontece? Vou dar primeiro um exemplo antes de eu entrar nessa questão do vício de aposta. Se um casal se separa, e aí essa mãe, ela começa a falar mal desse pai, direto para esse filho ou para essa filha, o que acontece? Ela se sobrepõe ao papel do pai. Então, esse filho ou essa filha não consegue acessar essa figura masculina. Então, vamos supor que o pai realmente foi terrível, abandonou, etc e tal. Mas aqui, na questão, como eu trouxe a questão do feminino e masculino, eu não estou falando do pai em si, eu estou falando da figura e do que ele representa. Então, falando um pouquinho, né, do que eles representam, até para o pessoal saber, que acho que isso é bem bacana, né, porque aí as pessoas também vão entender por que alguns dos seus bloqueios e dos seus traumas. A mãe é o nutrir, a mãe é a entrada do dinheiro, da prosperidade, a mãe que faz multiplicar, a mãe é o cuidado, o carinho, é a intuição, tá? O pai é a ação, é o movimento, é aquele que dá limite, é o que coloca para a vida, também a conexão com o pai maior. Então, quando eu estou com algumas dessas desconexões na minha vida, eu preciso olhar como eu estou vendo meu pai e minha mãe, que são figuras. Então, se tem um julgamento, um preconceito, possivelmente eu preciso ainda me alinhar. Então, uma outra coisa que eu acho bem legal de falar para o público, porque assim, eu vou fazer uma constelação, vou resolver todos os problemas. Não vai. Tu vai abrir, né? Exatamente, Tu vai você vai acessar abrir, né, a caixinha de Pandora, né? Ou o baú, né? Enfim, das informações. Por quê? Porque nós somos pessoas que tivemos muitas vivências. Você entendeu? Então, assim, não tem como eu me curar de uma coisa só e achar que já resolvi tudo. De repente, eu resolvi aquele momento, aquilo que estava me impactando. Aí, de repente, mais um tempinho, vai aparecer uma outra coisa. Então, eu gosto de deixar isso claro. Voltando à questão dos vícios. As pessoas, elas acham que... vamos falar da internet, dos jogos. Tudo que é muito fácil, né? Então, eu vou apostar, eu vou ganhar, eu vou receber e vai ser fácil. Não vai. Quando eu também busco a questão do vício no jogo, é uma questão de compensação de algo que eu não recebi. Que pode ser da minha mãe ou pode ser do meu pai. Geralmente do pai, mas também pode ser da mãe. Por quê? Porque alguém não me viu, alguém não me reconheceu, eu senti falta de alguém. Então eu não sei o porquê disso e aí eu vou buscar
na Que horror. compensação. Então é um desvio, né, de Uhum. valor, é um desvio de atenção, é um vazio que eu tenho que eu não sei. Então, quando eu faço esse movimento, né, eu não percebo para onde está me levando esse vazio, eu acabo, por exemplo, num jogo, né, que Sim. é uma falta que eu vou Uhum. suprir. E aí a questão do dinheiro em si tem a ver também, assim, como eu não recebi, eu perdi algo e é como se alguém tivesse que pagar por aquilo que eu não tive. Conseguem compreender? Uhum. Sim. Porque aí eu perco. Tá, Uhum. mas nossa, então, por exemplo, eu sou burro, então. Não, não é que eu sou burro, é assim, é uma coisa inconsciente. A constelação trabalha muito essas questões Uhum. inconscientes. E aí, se isso não tá claro, por exemplo, na hora que o cliente traz o problema, o pêndulo ajuda a gente nessa questão. Porque aí ele vai exatamente em qual, né, parte tá ali, se é um bloqueio da infância, se é um bloqueio de ancestralidade, se é um bloqueio de vida atual, né? Então, E- assim, Não, pode terminar. não, é um bloqueio, na verdade, assim, né, é uma compensação, é como se eu Uhum. tivesse que ser compensado por algo que eu não tive, eu jogo para ver se eu recebo, e aí eu perco e eu acho que eu preciso continuar, Mais e mais e mais. exatamente, Uhum. até você Eu interromper. acho que a constelação ajuda tanto na parte ali de vícios, porque sempre é uma falta de algo, e também até o processo de luto, né? Porque quem vive, às vezes, algum processo de luto, acaba se questionando no todo, né? E sente a falta daquela pessoa, igual essa sua cliente que acabou entrando numa depressão, às vezes nem associou que a depressão veio após um luto, né? E a constelação faz tu enxergar a falta paterna ou materna, ou daquela pessoa que tu perdeu, né, o impacto que tá acontecendo na tua vida. Então, explica um pouquinho pra nossa audiência, Cris, como a constelação faz a gente lidar, às vezes, com o luto, né? Como pode ajudar. Então, eu acho assim, o luto, ele não tem um tempo definido, tá? Eu já escutei, Uhum. eu conheço gente que tem 8 anos de luto. Gente, isso não existe. Eu acho que é uma Uhum. escolha também. Sim. A perda, ela é sempre difícil, né? E nas leis sistêmicas a gente até fala, os pais perdem os filhos porque os filhos vieram deles, mas os filhos não perdem os pais. Eu por muito tempo também falei isso. Eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. Não, não perdi. Uhum. Meu pai faleceu, minha mãe faleceu, eles se foram, não estão mais nesse plano. Entende? Então, como eu falei, os pais perdem os filhos, mas os filhos não perdem os pais, porque nós viemos deles, a nossa força vem deles, da nossa ancestralidade. Em relação ao luto, todo mundo tem um período ali de tristeza que até precisa ser curtido, né? Uhum. Porque a morte, ela é uma coisa que é natural para todo mundo. Não adianta a gente esconder, né? A gente não sabe quando a gente vai. Cedo ou tarde, né? Todo mundo vai comprar o bilhete e uma hora vai. Só que, né, as mortes mais bruscas, acidentes, uma doença inesperada, elas rompem, né, assim, laços, né, de uma forma muito, né, é difícil, né, você passar pelo processo em si da perda. Mas assim, passei um tempo, 1 mês, 2 meses, 1 ano, e assim, falta força, vamos supor que eu perco um pai. Uhum. Falta aquela força, não tenho vontade de trabalhar, não tenho vontade de, né, fazer um projeto, comprar algo, me presentear. Gente, preciso ver da onde que vem aquilo. Eu acho que essa conscientização, ela é perfeita. E por quê? Como você falou, as pessoas não sabem. Eu não tô com força de ir pra vida. O pai traz a força pra vida. Então, se eu perdi meu pai, eu perdi a força da vida. Então, eu preciso Uhum. resgatar. A hora que eu vou para a constelação de fato, nas frases de cura, né? Pai, eu vejo você, eu sinto muito pela tua partida, foi de etc e tal. Eu tô me permitindo entrar em contato com aquela dor, né? De uma forma, assim, profunda, apesar de dolorida, mas eu tô trazendo a força. É assim que funciona. De novo. É muito lindo, assim, sabe? Essa afirmação de constelação, nossa. É muito intenso, Tem meu né? coração. É. Eu já fiz constelação. Aqui, tirando eu, ninguém fez constelação, né? Então é algo novo pra todo mundo, até entender. E eu sempre, às vezes, brinco, constelação, então. Tá precisando de constelar, vai constelar. Porque eu acho que a gente acessa realmente, assim, partes da vida que tu não olhava com aquele olhar, né? Então, faz total sentido. E quando busca constelação, né? Eu já fui tua cliente. Inclusive, tu pergunta se, tu quer olhar mais vida pessoal, profissional. E quando a pessoa vai buscar algo, assim, mais pro profissional, Cris, o quanto a constelação ajuda, sabe? Essa empreendedora, assim, que vai buscar constelar pra ajudar a parte do empreender dela.
E a gente até pode, eu acho, que entrar nesse ponto que eu acho que vai Aham. interligar um ou outro, que até o que a gente tava falando no off. Cara, se tu é empreendedora, você não tá conseguindo olhar para o teu serviço e falar, cara, eu vou me valorizar, sabe? Eu É. vou cobrar tanto no meu trabalho porque o meu trabalho eu sei que o meu trabalho é bom, eu sei que eu tenho conhecimento para isso, mas eu não tô conseguindo. Tem alguma coisa que me limita, alguma coisa assim que faz com que eu não queira aumentar o meu valor e, consequentemente, faz eu não conseguir vender tanto. Uhum. Porque por mais que eu me ache boa, alguma coisa no meu inconsciente me barra, Uhum. sabe? Como que ela pode se perceber? Se ela tá vivendo isso, o quanto a constelação vai ajudar ela? Então, uma outra coisa bem bacana no método que eu vou deixar claro aqui, fora a questão das mesas, né? O método Werner, fora vidas passadas, a gente passa lá desde fases de pré-concepção, concepção, gestação, né? Nascimento, vida adulta, infância. A gente passa por todas essas fases, tá? Então, o que acontece? Muitos de nós recebemos ali críticas na nossa infância, a questão do não merecimento, ou é caro, né? Não, isso você não pode ter, eu não tenho dinheiro, tal. Então, nós trazemos muitas dessas crenças ancestrais, mas também das coisas que nós vivenciamos na infância, Sim. né? Então, a questão, às vezes, de não cobrar mais é porque eu aprendi lá atrás que é caro, ou porque não pode, ou porque não vão me dar valor. Então, se eu não me valorizar, né, mesmo como eu não tinha valor, eu não aprendia o que era valor, né, porque diferente, preço e valor também é uma coisa Sim, diferente, né? Então, eu preciso voltar ali, naquela criança, e entender, mudar a cabeça daquela criança. Eu falo até de mim mesma, né? Por exemplo, hoje se eu compro uma coisa, que é cara, vamos, né, dar um exemplo de que é cara. De repente, há anos atrás, que eu podia ter mais dinheiro, eu não comprava porque era cara, mas hoje eu compro pelo valor que ela tem. Sabe? Não aquela questão, né? Tu ressignificou aquela... Exatamente. E a questão até do vazio. Porque, por exemplo, eu compro uma bolsa porque todo mundo tá usando, ou porque realmente é uma bolsa que eu quero e eu vou me presentear só. Não para preencher um vazio, você entende? Porque aí é Sim. diferente. Porque se faltou lá na infância, de repente, se eu tenho muito hoje, eu vou fazer gastos assim desnecessários, né? Os mimos, como você disse, mas que não vão preencher um vazio que aquela criança teve. Então, quando eu volto ali naquela infância, né, e apoio aquela criança, elogio aquela criança, acolho aquela criança, eu vou ser um adulto mais feliz, mais pleno, mais íntegro, entende? Então, o método também ajuda você a ir lá naquele pontinho. Uma outra coisa que eu acho bem legal, em vários atendimentos já apareceu a questão da vergonha. Sabe uma das coisas que mais acontecem na questão da vergonha? Quando o bebê nasce, né, que ele tá peladinho lá na maternidade, todo mundo vai em cima, né, do bebê. Ai, que Sim. gracinha, não sei o quê. E a criança, né, o inconsciente dela tá recebendo aquelas informações, ela tá sem roupa, etc e tal, mas às vezes cria uma questão de vergonha ali, nesse momento, e a gente não sabe. Aí quando chega na vida, você não consegue se expor, você acha que as pessoas vão estar te olhando, te julgando, porque isso já aconteceu lá Olha atrás. só. E aí você Passada. volta Isso, lá. tu tem vergonha de gravar stories? Porque é isso que acontece. A nossa audiência, a maioria é empreendedora, e hoje em dia, né, o Instagram, para divulgar seu trabalho, é a melhor plataforma. As pessoas têm muita vergonha, né? Sim. Dificuldade, o medo do de julgamento. Sim, Então vem daí. demais o medo do julgamento. Sim, das coisas que eu recebi lá. Porque a Aham. criança, ela tá o tempo inteiro, desde a pré-concepção. Uma outra questão também que é bem bacana, por exemplo, a mãe sabe que tá grávida. Antigamente era pior, né? Porque não se tinha ultrassom pra saber se era Sim. menino ou menina. Eu fui uma delas também. Eu já tinha minha irmã mais velha. Não, eu quero que seja menino, eu quero que seja menino. Então, a Cristiane vai ser menino, menino. Quando meu pai ele rodou a primeira noite inteira que não tinha, né, não tinha lugar na maternidade, eu fui nascer no dia seguinte. E ele foi guardar o carro. Quando voltou, falou: olha, a sua filha já nasceu. Não, você tem, Filha? não, a senhora tá enganada, não, é menino. Não, a sua filha já nasceu, sua esposa já teve outra menina, né? Aí ele parou assim, porque ele queria muito um menino. Então ali foi uma decepção. Mas aí o que acontece com a gente? A gente vai pra vida, a gente vai com algumas características mais masculinas, e eu não diria nem só do trajeto, é a posição, né, a postura, né, perante às vezes até os próprios homens. A mulher, quando é muito masculina, ela vai ter dificuldade de relacionamento? Sim. Por quê? Porque ela tá no masculino, né? O masculino Tá mais forte, né, é o energia. yang, né, e o feminino é o yin. Então precisa ter esse equilíbrio, né? E tem como trabalhar isso?
Sim, com certeza. Uma dessas, né, desses pontos é você saber essa questão, porque muita gente, minha mãe queria que eu fosse menino ou menina, tá? Então aí é a primeira coisa. Outra coisa, se você tem uma falta de pai, ou perdeu o pai, ou não foi criada pelo pai, às vezes você assume essa postura Também tem uma energia masculina na sua família, e aí você acaba tendo problemas no relacionamento, porque você já tá naquele papel. E é importante falar que é tudo inconsciente, né? Exatamente, Kelly, eu acho que isso é fundamental, porque se a gente soubesse, a gente não faria. gente, Você concorda? Estaremos todas plenas, sem Exatamente, trabalhando, não tira de constelação. sem precisar constelação, terapia. Não, e eu, essa parte assim a minha mãe, eu tinha até nome, era Lucas. Eu tinha E eu, Cristiano. Só mudaram o dedinho só ali. mudaram. Coloca ali, literalmente, só adaptaram. Mas o meu era pra ser Lucas, né? Minha mãe queria um menino e o meu irmão, que é mais velho que eu, tem 4 anos mais velho, ele tava esperando um irmãozinho pra brincar de bola com ele. Sei. Aí chegou uma arrombada na vida, né? E assim, arrombada. a gente nunca teve uma relação boa, eu e meu irmão. E tanto que eu tratei no Theta Healing, daí isso, tive alguns momentos também com conexão com o espiritual, e me veio muito forte essa negação do meu irmão comigo. Você. E a gente nunca conseguiu ter uma relação legal. E depois daí da terapia do Theta Healing, que daí a gente começou a se relacionar, e isso faz, tipo, 4 anos atrás. Então, por 20 e poucos anos da minha vida, eu e meu irmão sempre fomos afastados. E sempre foi aquela coisa assim de briga, ele me tratava de igual. Tipo, quando a gente ia brigar, como se eu fosse um menino, como se eu tivesse a mesma idade que ele. Ele me batia um monte. Ele sabe, se ele tiver assistido. A minha cunhada vai assistir. O desabafo dela. E assim, a minha mãe também nunca percebeu essa forma como de tratamento que ela tinha. E eu também sempre assumi essa postura mais masculina, assim, em relação... Até pra tentar ser aceita pelo irmão, suprir, né? Exatamente. E é muito louco isso. E só depois que você acessa e que você percebe, vai tendo essas clarezas, aí que, tipo, as coisas começam a fazer total sentido. Sim, começa a cair as fichas, né? Começa a cair várias fichas. Você me fez lembrar de uma das primeiras clientes que eu comecei a atender com o método. Ela tinha uma dor de cabeça terrível. A história dela é fantástica, né? A Bia, depois você me assistir, Bia. Ela veio por conta de uma dor de cabeça terrível. Ela tinha enxaquecas, assim, terríveis. Aí até você vai me perguntar, mas a tua constelação trata a doença também. Não a doença em si, tá? Mas vamos supor que você chega lá pra mim, eu ando tendo uma dor de estômago. Tá, aonde tá a origem dessa dor, né? O que aconteceu que eu não resolvi? De repente tá lá alguma questão de trabalho, alguma questão de abuso, alguma questão com o pai, e aí vem aquilo pra você se libertar mesmo. E ela veio com essa questão da enxaqueca. Bom, fizemos todo um mapeamento, né? Ela foi meio que uma cobaia, porque a gente usou a mesa e aí saíram várias cartas. Ah, mas por que saem várias cartas? Porque ela queria saber a origem em si. E como, às vezes, não é uma coisa só que aconteceu, né, Kelly? Né, Thaisa? Né? Porque acontece uma, você não resolve essa uma e acontece uma outra e depois vem a outra. É porque o universo vai mandando coisas pra tu resolver também, né? Tirando, né? Eu falo que nós somos aquela casca de cebola, que à medida que você vai abrindo, né, vai aparecendo, né? E aí, uma dessas cartas que apareceu me fez lembrar. A mãe dela, olha que fantástica essa história, gente. A mãe dela perdeu um bebê. E estava no período de luto, né? Acho que chegou, nasceu morto, enfim. E aí, só que logo em seguida engravidou dela. E ela passou essa gestação todinha olhando para esse filho que não nasceu. Porque ela chegou para mim e as sensações que ela tinha era de não pertencimento. Olha. Ela falou, eu não me sinto pertencente a essa família, tem essa questão da dor de cabeça, eu não tô me pertencendo no trabalho, ela não se pertence em lugar nenhum. E aí, o que apareceu, né? Essa questão do irmão, né? Que apareceu, que era uma relação com o irmão morto, enfim. E... teve mais algumas, mas o que me lembrou essa? Porque depois que a gente fez a constelação, ela não sabia dessa informação. E ela foi perguntar pra mãe. E a mãe dela falou, eu perdi um menino antes de você nascer. Porque vem idealização com o irmão, que é uma das cartas lá de pré-concepção. E ali, ela teve muita liberação, porque na verdade, né, ela veio para ocupar um lugar que, como se não fosse dela, era dela, mas existia aquela memória triste, ali. por isso que ela não se sentia pertencente, entende? Loucura. E a mãe dela
quando ela nasceu, teve essa dor de cabeça, essa dor terrível. Ela sentiu, que você vê como o bebê sente tudo. Uhum. Era muito comum, né, falar que as pessoas que não podiam levantar a cabeça, não sei se vocês lembram dessa sim, história, quando aham. tomava hack, que foi o que aconteceu com a mãe dela. E aí, foi ali que a gente mapeou a origem de tudo isso. Então, ela foi fazendo essas cartas e foi tendo toda essa liberação, sabe? E aí, ela estava numa fase, que, inclusive, de pedir demissão da empresa, pra você ter uma ideia. Você vê como que o nosso Impacta, né? pessoal, ele impacta diretamente Totalmente. no nosso Uhum. É profissional. porque não são duas pessoas diferentes. Não, Eu acho Não. que às vezes a sociedade tentou impor isso, né? E exatamente. principalmente com essa história de rede social, de ter um personagem ali, de tu só postar as coisas boas, as pessoas tentam fingir que tem um personagem ali do Instagram e a pessoa da vida real, só que não dá. É a mesma pessoa que carrega os mesmos traumas, os mesmos problemas. Sim, Então não e tem até como separar. complementando o que a Kelly me perguntou, que acho que eu não Uhum. finalizei, voltando a isso, né? Por que que, né, essas profissionais, elas não conseguem ter resultados? Porque elas precisam olhar as dores delas. Seja com um irmão, seja com um pai ou mãe. Por que que eu não consigo avançar? Será que não tá faltando a força do meu pai? Por que que eu não Uhum. consigo avançar ou não ter mais clientes? Como é que tá a relação com a minha mãe? Como é que tá a relação com o dinheiro? É crença, é julgamento? Alguém teve algum problema, alguma dívida que não foi paga no passado e aí você vem para pagar aquela dívida? Que pode acontecer. Ai, que Sempre sacanagem, né? aceitar. Só o Pois que é. me falta me dá uma dessa. Você entende? Então, por isso que eu falo que é bem importante também, né? Por exemplo, o método, o que que eu ofereço? Vamos constelar pai, vamos constelar mãe e ancestrais, pelo menos essas 3 constelações em tempos diferentes. É ideal você fazer. Por quê? Uhum. O meu processo é um processo que até a Thaisa conhece. Uhum. Eu gravo o momento da constelação e você continua teu processo de cura por mais 21 dias ali em legal. casa. E aí você vai perceber naquele período, né, as memórias que vieram, né, assuntos pendentes, eles começam a se manifestar. Acontece das pessoas, por exemplo, o pai que não fala há muito tempo ligar para você, a mãe. Uhum. Eu atendi uma pessoa recentemente, a gente trabalhou a questão dos excluídos, né? Não sei se vocês sabem um pouco dos excluídos. Excluídos foram aqueles que todos foram julgados. Você falou da questão do vício. Sim. A questão de vício também. Ah, porque perdeu dinheiro, ou porque jogou, ou porque bebeu, ou porque é drogado, ou porque, né? Sabe assim, Uhum. todo tipo de julgamento a gente considera como excluídos da família. Sabe? Quando os Uhum. apontamentos que tem. Aham. Então, toda família tem uma exclusão. Quando você faz essa harmonização com excluídos, é como se você fizesse uma varredura no sistema. E aí a gente tratou essa questão de excluídos, um irmão que ela não falava por tanto tempo, o tio resolveu fazer um churrasco, chamou o irmão e não sei o quê, lá, Foi não sei massa. se eu vou, se eu não vou. Eu falei, olha aqui o campo já respondendo, gente. Uhum. E é muito rápido, às vezes, as coisas acontecer. E eu acho que basta também tu ter o autoconhecimento, estar atento a esses sinais, né? Porque tu Sim. vai lá, faz a constelação, não aconteceu nada. O universo ali mandando vários sinais e tu plena, Ignorando não tá todos os acontecendo sinais. nada, né? Exatamente. Antes da gente seguir pro assunto de dinheiro, que todo mundo quer dinheiro em 2025, vamos fazer nosso merchan, agradecer ao nosso Bora. patrocinador, agradecer a Melanina Store. Pra quem não conhece, a Melanina é uma loja de produtos para extensão de cílios, design de sobrancelhas, brow lamination. Além dos produtos, tem acessórios também pra vocês e tem cupom, né, Kelly? É isso, Thaís. A Melanina disponibilizou um cupom pra toda a nossa audiência. Tá subindo o QR Code aqui na tela. Aponta a câmera do teu celular, cai direto no site da Melanina e usa o cupom PATODALESTE, você ganha 10% em desconto. Bora Isso falar aí. de dinheiro, então. Vamos falar de dinheiro, Cris. Dinheiro é bom, Porque né? ali da constelação, tu também aborda essa parte de dinheiro, né? Porque a gente tava conversando ali nos bastidores sobre nossa relação, porque a gente cresce, né? O Roger até mesmo tinha falado, tipo, o dinheiro é sujo. Realmente, né? Lava a mão, mexer em dinheiro. Exatamente. Que é sujo. Ou até mesmo que associa também, falando da energia masculina e feminina, que a gente, antigamente, ainda a gente veio dessa geração, né? Sim. Eu acho que a geração daqui pra frente vai ser melhor, mas assim, do século passado, digamos assim, a gente ainda é daquela geração de que o homem que cuidava do dinheiro. Exatamente. E como às assim vezes, agora a mulher sendo uma e empresária, às vezes né? até mesmo a mulher empreendedora, às vezes não consegue ter uma boa administração
por conta dessa Não sabe lidar. crença limitante de não saber lidar com dinheiro, ou que ela não pode lidar. Às vezes ela vai lá, tem um baita de um empreendimento e tal, só que precisa, às vezes, do homem pra administrar. É, Uhum. pra Entendeu? controlar, na verdade, né? Porque não, ela não sabe. A mulher não nasceu pra administrar o dinheiro, ou às vezes não sabe controlar Esse as controle, finanças, né? Porque a gente cresce ouvindo isso, Uhum. né? Com essa crença limitante na cabeça. E como que ajuda, né? E a parte da constelação, ou até melhorar essa nossa relação com o dinheiro. Então, dentro do método que eu atuo, tem o protocolo do dinheiro. A Thaís até já Isso. passou em atendimento. Uhum. O protocolo do dinheiro, ele tá bem direcionado para as questões de finanças, de trabalho, questões de herança também, aumento de clientes, enfim. Então, corretores, enfim, ele tá bem voltado para isso. Primeiro tem essa questão da crença, né? Primeiro do dinheiro. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro dá em Sim. árvore, sim, porque ele é feito de papel moeda, enfim, né? Uhum. Então já começa a primeira crença. Dinheiro é sujo, né? Porque questão bíblica, né? Uhum. Dinheiro é pecado. Não. O dinheiro, quando ele é usado de forma correta, né? Ele só traz benefício para as pessoas. Então, mudando essa questão de crenças, né? Você já começa tendo, né, ganhos em relação ao dinheiro. Porque senão, muitas pessoas, então, ganham, o dinheiro não fica. Por quê? Porque você já teve aquela crença que não é bom. Então, ele só passa rápido, por né? você. Ele se esvazia, Uhum. né? Mais ou menos isso. A questão da administração também sempre foi muito pregado que só os homens cuidavam do dinheiro. Hoje em dia as mulheres estão à frente de tudo. Então, fora essa questão, né, de você ganhar, receber, eu costumo falar uma coisa, isso até não tem a ver com a constelação, mas até do que eu já estudei. Você precisa se pagar quando você recebe. Então, você já recebe R$1.000, 10% guarda R$100 por mês. Que seja para você Uhum. fazer uma viagem, que seja para fazer uma poupança, guarda. Sabe? É um sonho que você está plantando. Então, muita gente não tem essa cabeça. Não é pensar na aposentadoria, mas é num Uhum. projeto futuro. Porque as pessoas também não tinham, né, essa cabeça. E hoje você já, né, tem essa oportunidade. E não importa se você, né, é uma empreendedora, Uhum. né, pequena, grande. Não, é uma questão de plantar essa questão. Então, quando você vai, né, por exemplo, o protocolo de dinheiro também, você tem a oportunidade de olhar como que meu pai trabalhava com dinheiro, como a minha mãe trabalhava. Então, de repente, muito das crenças que eu tenho hoje é o que eu aprendi na infância. Que dinheiro é sujo, né, que dinheiro não dá em árvore, né, como que só os ricos não entrarão, lembra, no reino dos céus, né? Sim. Então, assim, isso é uma super distorção, né? E aí você tendo essa consciência de, por exemplo, saber se seu pai e sua mãe já pensavam assim, opa, peraí, já posso pensar Como é que eu vou vir diferente. diferente, Eu né? vou fazer diferente. A constelação é justamente até para te proporcionar a começar a agir diferente dali para frente. A quebrar ciclos total, né? Vou quebrar ciclos. Ter a questão, eu continuo pertencendo, né? Pai e mãe, eu sou filho de vocês, eu pertenço a esse sistema, mas eu posso fazer diferente. Porque assim, muita gente também, elas não se permitem ganhar dinheiro, ser rica, porque o pai e a mãe ou faliu ou não teve nada. Uhum. Sim. Então, existe uma culpa inconsciente, como nós, né, já falamos, de eu não me permitir avançar porque a minha mãe não deu certo, porque meu pai não deu certo. Então, quando eu viro essa chavinha, né, porque dá a impressão que eu vou ser diferente da minha mãe. Não vou Sim. ser mais mãe, né, mas Não ser vou mais ser- filha dela se eu for rica, por exemplo. E não tem nada a ver. Mas é porque também, às vezes, a gente... Eu acho que eu nunca tive um momento que eu cheguei a falar de alguém sobre isso, mas assim, eu ouvi muito sobre assim, a pessoa ganhou dinheiro, agora é outra pessoa. Quem mudou, sabe? Então, existe esse pré-julgamento também de que ganhar dinheiro, melhorar a tua qualidade de vida, faz você se transformar em uma outra pessoa. E às vezes é com um tom pejorativo, como se fosse algo ruim. Eu também costumo dizer uma outra coisa, sabe, Kelly? O dinheiro potencializa quem você é. Porque se você é uma boa pessoa, né, você pode ganhar mais dinheiro, você pode fazer doações, fazer caridade, etc e tal. Isso é muito verdade, né? Porque Sim. pensa, quanto mais você ganha, mais você tem. E você não pensa, né? Sobra até, né? Você não sabe nem o que fazer com dinheiro. Vocês já perceberam, Sim, né? As sim. pessoas, algumas têm tanto dinheiro e assim, elas são simples. Elas vestem a mesma roupa, a mesma camiseta, o mesmo short, elas estão felizes porque elas estão plenas. Porque eu acho assim, uma coisa também que eu acho fundamental falar pra essa mulherada. E liberdade financeira é, por exemplo, você tá na praia e resolver tomar um sorvete e ter o dinheiro e ir lá tomar. Não é você ter 10 mil lá no banco, 100 mil, 1 milhão. Porque tem gente que também, as pessoas são prisioneiras do dinheiro. Aqui, por exemplo, Joinville, eu conheço bastante pessoa do mercado financeiro, tenho acesso. Tem lá milhões na conta, não leva a mulher para jantar. Então, assim, isso é ser escravo. Então, você também tem que usufruir do que você ganha. Por exemplo, se pagar é uma das coisas.
e também usufruir de alguma forma, né? E a questão do gasto consciente, eu costumo dizer assim, eu vou comprar, primeiro, se eu não tenho muito dinheiro, se eu não tenho muito recurso, né, pra mulherada, eu preciso disso, eu tô comprando porque minha amiga tem, ou porque eu vi, né, nas Porque tá na influências, moda. porque na moda, etc e tal, já começa daí. Porque, de repente, aquele dinheiro que você vai gastar desnecessário é alguma coisa que você pode guardar para uma viagem, Pra uma necessidade. para uma né? necessidade. Ou, por exemplo, tá chovendo aqui, tô sem carro. Gente, vou pegar um Uber, não tem coisa melhor, né? Tipo Sim. assim, né? Você ter Não dinheiro precisa se para pegar. lascar, né? Exatamente, né? Isso eu acho que é liberdade, você Sim. ter para essas coisas. Porque às vezes quando tu gasta com algo fútil, assim, que não era, né, é algum vazio que tu tá tentando preencher também, né? Exatamente. Porque que nem assim, a gente fala, né, quando come, é que a gente come nossas Compulsivo. emoções. Exatamente. Então é a mesma coisa no Comida. gasto, que a gente às vezes gasta pra suprir um vazio. Ai, quero ir lá comprar tal coisa porque eu tô triste hoje, eu mereço, entendeu? E às vezes não, tô triste hoje, então vou me recolher, vou chorar aqui, tudo bem, não vou gastar pra suprir um vazio. Acho que a gente E vai tem continuar ali o vazio, né? vai Exatamente. passar aquele momento e acabou, tu gastou um dinheiro. Então tua relação também com o dinheiro acaba ficando ruim. Sim. Quando eu acho que tu Exatamente. fica tomando essas atitudes, né? É porque também tem muita culpa, né? De algo que eu não fiz, de algo que eu fiz, às vezes, ou de algo que eu não recebi, ou eu quero punir alguém. É um pouco mais complexo, até não entrar muito nesse, né, Sim. mas eu acho que vale a pena falar aqui rapidamente, muitas questões de abuso, abuso Acontece. sexual, abuso físico, agressão Emocional. verbal, muitas pessoas têm problema com dinheiro, elas não se acham merecedoras de ter, e elas acham que alguém tem que pagar por elas, então são pessoas que geralmente também fazem dívidas, para que alguém venha ajudar elas, para que alguém venha suprir essas necessidades que elas viveram. Acontece Olha muito só. isso, né? E às vezes a pessoa nem sabe do abuso Não. que passou, porque às vezes muito pequena, né? Não fica Exatamente. como é uma memória ruim, às vezes Ela o quer subconsciente quer apagar, abafar. né, esconder, exatamente. Mas isso Olha. acontece também, né? Mas com o protocolo, né, você também tem essa oportunidade, como eu falei, de ver a questão de pai, de mãe, de ancestrais também. Por exemplo, a venda de um imóvel. De quem que era aquela casa? Era de um tio? Era de um avô? Quantas pessoas estão envolvidas, sabe, naquele imóvel? Todo mundo quer a herança. A herança. Então, às vezes, o imóvel não vende. Aí você começa a trabalhar as energias desses ancestrais para muito liberarem sentido. isso. E aí, o negócio flui, entendeu? Filha. Então, E, Cris, pra quem quer buscar constelação, como funciona? Tipo, uma sessão ou tu faz algo mais personalizado? Não, ó, a gente faz a primeira sessão, abre, né? Se tu se sente bem, eu te recomendaria voltar daqui tantos dias. Como que funciona pra quem quer começar? eu costumo dizer assim, né? Uma constelação não vai resolver a sua vida. Mas, por exemplo, se você vem com uma questão pontual, a gente vai olhar para essa questão pontual, né? Que pode ser o financeiro, que pode ser o trabalho, que pode ser um ex-parceiro, que pode ser o relacionamento, porque a gente vai olhar aquele campo. Sempre partindo primeiro vou olhar para mim, depois vou olhar para o meu pai, para minha mãe e para os meus ancestrais. Então, ali, a gente já abre esse campo, já coleta todas as informações. Costumo dizer que eu faço um raio-x da pessoa que está ali, né, levantando todos esses dados. E aí eu costumo fazer primeiro a constelação consciente, né, que isso é diferente também do método tradicional. O que é a constelação consciente? Quando você me traz as informações do teu campo, da tua família, muita coisa que você está me falando ali, eu já estou sabendo o porquê que você está vivenciando aquilo. Então, depois que você traz ali, por exemplo, então, na minha infância, meu pai me batia, e a sua queixa foi, eu não consigo prosperar, né, eu não consigo avançar, então, Kelly, você precisa resolver as questões emocionais com seu pai na infância para te liberar para ir para a vida, porque você continua na raiva, no julgamento com esse pai. Então, depois eu vou falar, né, vou trazer essa consciência para você, e depois a gente vai para a constelação de fato. O que é constelação de fato? São as frases de cura. E como a Thaís até já passou, não é só uma frasezinha só, tá? Eu falo que é um método mais profundo, respeitando todos, tá? Porque eu acho que é uma questão de conexão, né? As pessoas que vão assistir, gostei do que a Cristiane falou, gostei da energia, gostei do método, né? Não é só uma frase, não. Ali a gente tem, né, todo um processo ali que dura de 5 a 7, 10 minutos, de frases de repetição, e aí você vai continuar fazendo o seu processo ali, né, por mais 15, 20 dias. E aí geralmente eu apresento uma proposta, né, falo, olha,
você me trouxe essa questão, mas ó, em relação à sua mãe, você não consegue, por exemplo, a pessoa não consegue ganhar dinheiro, mas também não tem um namorado. Uhum. Aí você vai ver, ela teve problemas com a mãe, por exemplo. Então eu falo, você vai tratar o pai, vai tratar a mãe e o ancestrais. Então, geralmente ali 2, 3 sessões. Uhum. Mas eu deixo muito aberto, a pessoa pode Sim. voltar dali 15 Fica à vontade. dias, 20 dias, é bem tranquilo. Legal. Uhum. Antes da gente encerrar, deixa eu agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador, que tá nos proporcionando esse e os outros podcasts que a gente já teve. Muito obrigada, Melanina Store, uma loja especializada em produtos profissionais. Para você que é extensionista, design de sobrancelha, micropigmentadora. A Melanina disponibilizou um cupom de desconto, né, Thaisa? Isso aí, tá subindo o QR Code aqui na tela. Aponta a câmera do seu celular, cai no site da Melanina e usa o cupom PATODALESTE e ganhe 10% de desconto. E Cris, deixa aí o teu arroba já pro pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Quem quiser te acompanhar ali na rede social, que eu vejo que você posta bastante dicas, bastante conteúdo sobre a tua terapia também. Então pode deixar o teu arroba aqui. Legal, então, no Instagram eu estou como cris.terapeutaoficial, né? Ali eu tenho os meus conteúdos, tenho lives gravadas. Também esqueci de trazer meu livro, eu lancei um livro esse ano, né? Verdade. Em coautoria, onde eu conto um pouco da minha história, né? De toda a minha mudança que foi aqui para Joinville, em Santa Catarina. Então as pessoas podem me encontrar ali. E ali também tem um botão ali no Saiba Mais, que as pessoas, né, no Messenger eu posso entrar em contato, podem entrar em contato comigo também pro WhatsApp. E a gente pode estar agendando. Eu tenho meu espaço aqui também, para quem é de Joinville, né, quiser um atendimento, lindo, né? o espaço da Cris. A Thaisa conhece, né? Atendo também online. E é isso, quero agradecer também, meninas, pela oportunidade, né? Por esse Imagina, bate-papo incrível Se desse, a gente aqui. estaria aqui, ó, conversando horas Tem e coisa horas pra caramba aí, voando, tem. Kelly. Tem Até antes da bastante. gente encerrar, o Fê vai estar deixando na descrição também o teu Instagram, um link ali pro pessoal cair direto. Quem assistiu a gente até aqui já vai direto no teu Insta. Já segue a gente no Instagram também, Isso tá? aí. @patodaleste, se inscreve aqui no canal, já ativa a notificação e já comenta muito nesse vídeo o que você achou. E Cris, antes da gente encerrar, porque no off você me falou que as terapias, enfim, essa parte mais holística, você sempre gostou de consumir. Né? Uhum. Era algo que você procurou para sua própria cura, né? Sim. E a partir disso que você se especializou. Então conta um pouquinho como é que foi essa entrada no mundo da terapia. Eu vou resumir porque isso está no meu livro, tá? Aham. Mas assim, aos 20 anos eu sofri um acidente de carro, né? Tava voltando do meu baile de formatura e eu perdi um Nossa. namorado nesse acidente de carro. Caramba! Então, assim, foram várias coisas que aconteceram ali ao mesmo tempo, né? Tive que passar por cirurgias, teve toda essa questão do luto, da Uhum. perda, né? Emocional, enfim. Então, assim, ali eu já tive que começar um processo de busca, né? Eu tinha 20 anos, de repente me vi, né, Imagina. tendo que passar por cirurgia, acompanhamento, Uhum. a perda também, né, do Uhum. namorado. Então, assim, teve uma ferida grande ali para ser curada. Então, eu comecei a estudar essas questões da espiritualidade, né, o porquê comigo, o porquê tão jovem, né, o porquê eu, né, que acho que é uma Que a gente pergunta que todo mundo se questiona. faz, né. Mas eu segui a vida, só que assim, aquilo que a gente não resolve, ela começa a ir e voltar. Eu, né, como eu tinha 20 anos, eu levei aí 10 anos depois para conhecer o meu marido, né? Então, assim, o que eu posso dizer? Então, quando as coisas elas não se resolvem num tempo, né? Você vai esticando aquilo. Então, por exemplo, o luto pode ter sido uma coisa que eu estiquei mais, as dores, né? O vazio que você sente, né? Então, assim, o que eu acho bacana de você buscar a espiritualidade, porque nós somos corpo, mente e espírito, né? Isso tá tudo, né, entrelaçado, E interligado. não é sobre religião, né? E não é sobre religião, isso que também eu gosto de deixar claro, inclusive eu atendo gente de todas as religiões, né? Mas eu comecei a buscar para entender isso, porque cada um tem uma história de vida, né? Cada um traz os seus padrões, né, a sua família, enfim. Então, dali começou essa busca. E aí, depois eu fui estudar reiki, fui estudar energia, fui estudar chakra. A psicossomática eu também gosto muito, porque eu acho que tudo aquilo também, acho não, né? É comprovado isso, né? Tudo aquilo que eu não resolvo na mente, né? Nas minhas crenças, eu vou somatizar, eu posso ter uma doença, né? Então, quando eu tenho essa consciência, quando isso vem à tona, eu tenho uma facilidade de encarar, de mudar, né? Então, esses acontecimentos que não foram bem elaborados, que não tiveram um bom fechamento, então, começou daí. Então, eu só fui me aprimorando, também sou terapeuta floral, e aí a terapia floral, ela trata bastante dessa parte, né, dos campos emocionais, dos chakras, entendeu? E
foi indo. Então, mas isso começou lá em 1994. E antes de empreender, tu era do mundo corporativo, né, Sim, Cris? sim. Eu fui secretária executiva por 17 anos. Pensa só. Exatamente. Sempre gostei de línguas, sempre, né, em multinacionais, lá em São Paulo, né? E aí eu passei por um estresse grande lá em 2013. E aí eu acabei entrando de licença, não voltei mais. E como eu já gostava dessa área, eu falei, bom, como eu já gostava, né, de ajudar pessoas e também já tinha muita informação por conta da minha, né, autocura, o reiki, essa parte da psicossomática, eu falei, é isso que eu gosto. E aí eu comecei a fazer outras terapias, entendeu? E aí a parte sistêmica, ela veio como uma coroação, né? Porque pensa, os nossos relacionamentos humanos, né? Pai, mãe, família, as pessoas que a gente mais convive são as que a gente mais troca, coisas boas ou coisas ruins. Então, quando a gente não tá resolvido em relação a esses assuntos, a gente vai impactar qualquer outra área da nossa vida. Totalmente, total. Cris, antes da gente encerrar também, eu quero te dar um presente nosso do Que Pato da Leste. Isso, pra te acompanhar aí nas tuas Obrigada, consultas, no teu dia a dia, muito cafezinho. Pode abrir pra ver. Quero ver. Peraí. Sua canequinha do Pato da Leste pra chamar de sua. Ah, que legal. Epa! Opa, vou tomar um cafezinho. Isso. Essa é aí, sua, vai essa com é você. tua. Adorei. Mesmo. Pra eternizar Obrigada. esse nosso momento. Muito feliz. Cris, obrigada de verdade mais uma vez por você ter vindo, pela tua abordagem que você teve aqui. Eu acho que foi muito clara, né? O pessoal aí da produção que também não conhecia a constelação, eu acho que deu pra entender bem. A Thaísa já vive realmente Fã de carteirinha da é constelação. um bordão dela, que ela fala muito. Ai, vamos constelar, vamos Constelar. Precisa constelar. Tem que tratar esse vício em constelação, inclusive. É verdade. Mas, assim, foi muito claro, assim, pra gente que não conhece. E até, antes da gente encerrar mesmo, até nem grava isso. Nem Vai que grava. ela assiste. E a gente sabe A que gente foi num evento recentemente. E tinha uma consteladora lá. E num stand, assim, um stand sabe? de constelação, que ela não tava fazendo constelação lá, mas ela tava apresentando o trabalho dela. Aí a E doida a da Thaís- constelação. a Thaísa eu vi veio de aquele- longe. Era o que ela tava expondo ali, era a constelação dos bonequinhos. Tá. Eu olhei aqueles bonequinhos e falei, olha, gente, constelação, vamos lá visitar aquele stand. Foi a pior E experiência fomos. da nossa vida. E tu acredita que foi? Eu fiquei, tipo, triste. Tá gravando. Mas a gente não vai Conta. expor os nomes, então. E aqui, gente, nem lembro Gente, o não nome foi em dela, né? Joinville, Ah, então tá. tá tudo bem. Se ela cair aqui, meu Deus, do universo, eu sei que tu tem pra nos Melhor, dizer. porque você traumatizou a gente. É, porque realmente forma, foi uma né, da experiência abordagem bem dela. ruim, sabe? Eu fiquei assustada porque, como eu conheço o método da constelação, tanto dos bonequinhos quanto o método que tu trabalha, Cris, eu fiquei realmente assustada pelas meninas também que não conheciam e ficaram conhecia. mais ainda A gente se assustadas. forçou a mentir, falou que conhecia. É, Eu não queria ela- falar que eu não conhecia, porque eu não queria saber mais, sabe? Ela tava... A forma como ela apresentou e a abordagem como ela apresentou Ela chegou e perguntou assustou assim: demais. com essa constelação? Vocês já fizeram? Daí eu falei, sim, já fiz a dos bonecos e falei que eu tinha feito outra. Daí ela perguntou pra ti também, né? Daí ela disse, não, mas a minha é diferente. É melhor. É, aí ela foi muito grosseira, sabe? E daí ela começou a explicar, mas foi uma forma muito, tipo, assustou, sabe? Tu ficou com aquela impressão. Tipo, cara, eu não quero conhecer isso aqui É, não, tá? Sabe? E Vai é ser muito triste complicado. porque, tipo, já é algo que muitas profissionais vêm quebrando o tabu, né? Da constelação, que não é algo místico, né? Que é algo que qualquer pessoa de qualquer religião pode fazer. E que tem um método, né? Exatamente. Um estudo pra isso Então, também. que é algo com estudo, não é algo que, tipo, ai, da minha Eu nasci com o cabeça. dom, dom da constelação. Não é isso. Então, foi algo bem constrangedor, assim, a gente hoje ri, mas na hora, eu juro, a gente ficou, tipo, a Bia tá ali no Aham. braço. Foi algo bem assustador, sabe, assim, pra gente. Ela realmente foi meio grosseira e explicou de uma forma, assim, que E não meio que foi assustou. legal. Então, como eu falei pra vocês, o primeiro contato que eu tive com a constelação foi em 2012 e foi com o campo. Eu, assim, eu não fiquei assustada, mas eu fiquei assustada, assim, de ver realmente como você pensava As assim, meu Deus, pessoas. como que eu tô sentindo isso? Como que eu tô me conectando a Aham. isso? É meio que você se abrir, né? Me dispor Sim. a acessar aquele campo familiar, né? Uhum. Por isso que eu falo, existe aí um campo espiritual, mas não voltado pra religião, não tem nada a ver. Sim. É uma questão energética mesmo, né? Uhum. Que a gente tá falando de campos mesmo. Então, o meu primeiro contato foi ali. E eu já fiz constelação com bonecos também. Uhum. Foi bem abrangente, tá? É uma profissional até aqui de Joinville, enfim. Ela tratou de várias áreas, enfim.
E por que que depois, como eu falei pra vocês, eu queria algo a mais, eu queria sentir um amparo, porque eu sou uma pessoa, assim, um pouco sensível. Uhum. Então eu falei, eu preciso sentir uma segurança. E nesse método, como eu falei, ela é uma médium, porque ela... E não médium que eu tô falando, eu não sei o que as pessoas pensam sobre Aham, médium, né? sim. Muitas pessoas pensam de médium em relação à religião, e não é uma pessoa que tem uma sensibilidade, Sim, tem umas que tem, né, o espiritual. terceiro olho, que eu digo, Uhum. ou seja, visualizam as coisas, né, e por mais que não acreditam em qualquer religião, evangélico, Sim. católico, enfim, espírita, né, algumas pessoas têm essa sensibilidade maior. Então ela canalizou e eu senti, assim, uma segurança, ela passa muita segurança, e eu precisava dessa segurança, porque Uhum. como você está falando de, né, energias de pessoas, você não pode brincar com os sentimentos das pessoas, com as Exatamente, emoções é. das pessoas. E os bonecos, assim, né, você, né, tem a questão do posicionamento e Uhum. tal. Foi bacana? Foi. Mas aí, o porquê, de novo, do método? Porque você consegue ir mais fundo. Você alinha ali e tal, mas é o que eu falei, não é uma coisa só. E no Uhum. método eu consigo visualizar mais, você entendeu? Uhum. Na verdade, o método Verne, ele é um método de tratamento, Kelly. Traz Por mais exemplo, você chegar clareza. pra mim e falar, olha, eu tive alguns problemas na infância, tá, o que que você me relata? Ah, por exemplo, eu perdi um cachorro, vou dar um exemplo, perdi um Uhum. cachorro, perdi meu pai e, sei lá, apanhava da minha mãe, por exemplo, né? Tinha a questão do... A gente pode fazer ali sessões pra tratar cada um desses traumas de uma forma diferente, entendeu? Então, eu tenho um acompanhamento ali com o cliente, né? Eu não vou simplesmente ir lá tratar, ó, é isso e acabou. Porque também Uhum. muitas pessoas, elas ficam assim, receosas com a constelação, porque, por exemplo, você descobre lá que você foi abusada. E Mas pronto, acabou. lide com isso. Exatamente, ninguém te dá um acompanhamento e não É. vai para as frases que ser mais profunda naquela cura, entendeu? Aham. Sim. Você simplesmente fui abusada. Não. Então, muita gente não gosta por isso também. Sim. Ah, eu descobri que eu fui abusada pelo meu pai, por exemplo, na Aham. infância. Gente, pensa, como que eu vou deixar uma Trauma. pessoa? forte, né? Forte É. demais, né? Então, ele tem todo esse cuidado, as frases são profundas, tem um carinho e tem um amparo espiritual ali junto, né? Então, assim, te dá um bálsamo, assim, na alma, né? Que legal. Então, Fiquem isso. tranquilas. Fiquem tranquilas. E eu acho que é muito da conduta do profissional também, né, Cris? Porque como tem profissionais ruins em Em todas todas as áreas, eu áreas, também costumo né? dizer isso, Então, exatamente. eu acho que é tu buscar algo como são camadas que tu vai descobrir algo sensível, porque Sim. quando tu busca lidar com crenças, com o antepassado, é algo sensível, tu tá abrindo uma ferida ali, né? Então, Sim. acredito que tu tem que buscar também um profissional, pesquisar bem, né? Antes de se abrir assim e descobrir vários traumas, pra poder lidar bem e evoluir mesmo, não ficar ainda cada vez, vamos supor, tu tá super mal porque tu não tem uma boa relação com o pai, ou não foi criado com o pai, pela mãe, enfim. Aí vai lá fazer a constelação, descobre tal, as coisas, pronto, sai dali pior do que tava, ou não sabe lidar aquilo. com a É. situação, E né? tem uma coisa que, assim, também eu acho que é importante de falar, no caso do cliente. Se o cliente, vamos supor que eu tenho lá como, né, descobrir no pêndulo, mas assim, você sabe de alguma coisa ali difícil, por exemplo, um abuso, tá? Uhum. E você não vai falar pra mim. Então, assim, se o cliente não trouxer uma informação maior, se eu não for pesquisar ali, ele também não vai se proporcionar aquela cura. Você Sim, entende? não tá preparado pra aquilo. Porque às vezes a pessoa, ela vem, ela conta toda uma história, mas ela não conta Os detalhes, né? ou aquela dor Aham. mesmo que é a dor dela. Então, por isso que nós somos curados, né? A gente se acessa em camadas. Uhum. Porque até onde eu quero ir? Será que eu quero ver tudo? Será que eu tô disposta a ver tudo? Eu posso ir devagar. E a profissional também sente isso, né? Ver que o Sim. cliente realmente não, forçar a ó, barra, vai né? até aqui. Exatamente. Quem sabe numa próxima abre mais, né? Exatamente. Tranquilas, galera. Façam constelação e ganhem muito dinheiro. Pra fazer essas liberações, já vamos marcar todos uma consulta. É isso aí. Cris, mais uma vez, obrigada de verdade. Obrigada, Foi um prazer querida. ter te recebido aqui. Foi muito claro com todos os teus ensinamentos, os teus conhecimentos. Deu vontade de fazer constelação. Sintam-se à vontade. Já vamos todo mundo marcar. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Thaísa, por mais esse episódio. Obrigada. Obrigada, produção. Obrigada, audiência, por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo, então. Beijo! Gente. Mic ligado e papo vai. Falação de cílio que atrai.
pá na mão e vamos lá, cavando com estilo, haja lá. Entre nossos pincéis ficou aquela pá que já encantou. Brilho nos olhos, extensão, a pá faz sua própria canção. Pá toda leste, cavando fashion, cada cílio uma paixão. Entre risadas, uma sessão de risos e cílios, nossa missão. No estúdio, nosso terreiro, cavuco e como é maneiro, toda a extensão vira arte, pá na mão a gente bate. Pá toda lache no ar, palhaçadas pra alegrar. Podcast que faz você sonhar, com cílios a brilhar sem parar.